Olá a todos, graça e paz. Hoje nós vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Romanos, no capítulo 9 e o versículo 19, que diz assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Amém? Nesse texto, o apóstolo Paulo está abordando a soberania de Deus e a fragilidade dos homens, né? A grandiosidade de Deus no seu poder, na sua força, na sua graça, e a fragilidade dos homens pelo qual foi feito por Deus. Ora, muitas das vezes os homens, né, embora feito por Deus, são seres frágeis, feitos de barro, meros mortais, como se diz, questiona muito as ações de Deus. O porquê que foi feito assim, o para que isso é assim, para onde que isso vai assim. E nós estamos vivendo um tempo muito pertinente para essas perguntas. E uma das lições que eu aprendo sobre a maturidade, o nosso desenvolvimento de fé em Deus, é que essas perguntas elas vão desaparecendo conforme nós vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo espiritualmente em Deus. Porque elas deixam mesmo de fazer sentido. É porque elas não têm lógica para o crescimento e desenvolvimento da fé. Em primeiro lugar, algumas coisas nós vamos ter respostas pela palavra, vamos ter respostas pelo tempo, pela vida, vamos ter respostas em muitas coisas. Mas eu digo para você, a maioria delas nós não vamos ter respostas. Nós não vamos ter respostas e Deus não vai nos dar essas respostas. Porque essas são as diferenças, essa é a diferença enorme, porque Ele é Deus e porque nós somos homens. Então, se eu quero uma resposta, se eu luto por essa resposta e alguma dessas respostas eu nunca vou ter e Deus nunca vai dar, como é que eu vou gerindo isso em minha vida? Meu filho e minha filha, meu irmão e minha irmã. Há um processo chamado de aceitação. A aceitação é quando nós chegamos no buraco da complexidade do perplexo e quando nós não encontramos as respostas, mesmo em meio ao choque, mesmo em meio ao pasmo da vida, a pessoa ficou chocada com o acontecimento, jamais esperava que aquilo viesse a acontecer. A notícia foi a pior notícia que ela poderia ter na sua vida. E ela tem uma opção: ou ir para Deus e fazer perguntas que jamais vão ser respondidas. E mesmo sendo respondida, jamais vai preencher o vazio, ou a lacuna, ou a dor, ou a ferida que aquilo foi aberta no seu coração, no meu coração. Nós temos uma opção: ou ficamos nessa loucura que vai fazer com que a dor e o sofrimento vai ser cada vez maior, ou nós obedecemos, aceitamos e entramos por um processo da cura, entendendo sempre que eu sou apenas um vaso de barro, o oleiro, o criador e o fazedor de todas as coisas é Deus. Nós encontramos esta revelação, esse ensinamento, por exemplo, quando Jó ele recebe todas as notícias difíceis de encarar num dia só. Ao invés dele fazer pergunta, no meio do buraco, do vazio, dos questionamentos que jamais
poderia sarar aquela dor, perguntas que jamais ele iriam ter resposta. Ele chega à conclusão de que todo vaso maduro, formado em Deus, estruturado, precisa entender. E ele entende que se aquilo aconteceu, pode não ter sido vontade de Deus, mas foi permissão. E se Deus assim o quis, a ele a honra, a ele a glória e a ele o louvor para sempre. Eu não tenho a resposta, mas Deus tem. E se Deus tem, faz com que eu venha descansar. E o processo de cura está exatamente no reconhecimento do quanto Deus é soberano e o quanto nós somos frágeis. Por isso que ele diz: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E começa imediatamente nessas palavras o seu processo de cura, o seu processo de restauração. Sem esse entendimento, o sofrimento da pessoa será extremamente maior e mais doloroso. Por isso, meus irmãos, não vamos questionar o porquê e nem para quê. Mas se aconteceu, Deus sabe por que aconteceu. Coloca nas mãos do Senhor. Tenta ao máximo descansar o teu coração. E ao invés de fazer perguntas, reconheça Ele como soberano de todas as coisas. Que Deus em Cristo vos abençoe.